Pessoal, então bom dia a vocês que chegaram agora. Nós vamos dar início à resolução de exercícios aí da aula passada. O primeiro exercício que nós corrigimos, que foi dado a vocês na aula passada, foi o exercício de número 14. Antes de iniciar este exercício, eu queria reforçar uma coisa que eu disse na primeira aula. Pessoal, não se assustem com resultados feios em seno e cosseno, tá? Lei do seno e lei do cosseno, vai aparecer raiz, vai aparecer racionalização, é muita coisa feia, né, aos nossos olhos que vão aparecer errado. Quando eu estudava no ensino médio, eu tinha um problema muito grande que eu achava que sempre as minhas contas deveriam dar números inteiros. Se desse número decimal ou número quebrado, para mim estava errado, eu vou fazer de novo, que tem que dar inteiro. E eu entrei na faculdade e aconteceu isso. Tinha um professor que as contas dele só dava número quebrado. E ficava chateado com isso. Assim, pode ser sim, tem que dar inteiro. Mas, pessoal, eu queria dizer para vocês uma coisa que eu aprendi no decorrer da vida. Nem tudo é perfeito. Então, vai ter momentos, sim, que a sua resposta vai dar uma raiz de alguma coisa, ou mais ou menos isso. Mas não preocupa, tá, pessoal? São triângulos quaisquer que vão dar resultados feios mesmo. Tudo bem? Então vamos lá, parar de enrolação e vamos para a aula. Observe comigo, considere a cada triângulo a seguir e calcule a medida do lado AB. Perfeito. O lado AB, pessoal, este lado aqui, do triângulo, né? Exercício de número 14. Como este lado AB ele está oposto ao meu vértice C, eu chamo ele de Czinho, ou C minúsculo, tá? É regra? Não, mas é uma coisa que todo mundo usa, tá bom? O B, oposto a B, Bzinho, oposto a A, Azinho. Tá na moda, sabe? É uma coisa que tá todo mundo usando, brincando. Mas, assim, é uma forma usual de utilizar na matemática, tá bom? Então, pessoal, eu busco AB. Se eu busco um lado, a menina me perguntou. A menina uma vez me perguntou na aula passada o seguinte: professor, quando que eu vou saber se eu vou usar a lei dos senos ou a lei dos cossenos? Simples, tá? Você vai tentar meio pelo tentativa e erro. Quando você busca um lado, o exercício que é o lado AB, quando eu busco o lado AB, perceba comigo que eu estou buscando lado. E a lei dos cossenos, ela está mais voltada para lado. E a lei dos senos, mais voltada para ângulos. Tudo bem? Então, tem dois lados, um ângulo, está te pedindo um outro lado, lei dos cossenos. A lei dos senos você não vai conseguir resolver, tá bom? É meio por tentativa e erro. Então, pessoal, a lei dos cossenos me diz o seguinte, que um lado qualquer ao quadrado, eu chamei de C ao quadrado, é igual os outros dois, pessoal, que seria A e B, tá? Até com a correção aqui, A e B. O quadrado de um sempre será os outros dois aqui, Se aqui está ao quadrado, C, sempre será A e B. Se for A ao quadrado, sempre será B e C, tá bem? Então, pessoal, resolvendo isso, eu tenho que C ao quadrado é igual a este aqui ao quadrado, mais este ao quadrado, como vimos na aula passada, o início do teorema de Pitágoras, menos 2 vezes AB, vezes cosseno do oposto do que nós começamos aqui, Essa é a regra, pessoal, sempre será assim. Então, observe que fazendo isso, eu coloco C ao quadrado é igual a 20 ao quadrado, mais 40 ao quadrado, ou seja, o quadrado do primeiro é igual ao quadrado dos outros dois, menos 2 vezes a multiplicação entre eles, 20 e 40, vezes cosseno do oposto do lado que estamos buscando. Estamos buscando C, o oposto a C, 60 graus. Então, ficaria desta forma. Resolvendo aqui, pessoal, 20 ao quadrado é 400, 40 ao quadrado, 1.600, multiplicando isso aqui, 40 vezes 40, 1.600, cosseno de 60 é meio. Tranquilo? Dando continuação, 400 mais 1.600 dá 2.000, multiplicando aqui por meio, é mesmo que dividir por 2, né? Tem 800, ou seja, o meu C é raiz de 1.200. Então, pessoal, cheguei aqui na minha resposta,
Detalhe, quando você for fazer Enem vestibular, não terá essa opção aqui, ó, C igual raiz de 1.200. Você precisa fatorar 1.200, tá, pessoal? Então, talvez você chegue na resposta certa, a resposta é esta, mas na hora de marcar as opiniões, as acertativas, não tem essa. Por quê? Você precisa fazer isso aqui, ó, para trabalhar de forma elegante. Você pega o seu 1.200, ó, e vai dividindo por 2. Isso aqui é a fatoração por números primos. Aí você tem o resultado aqui, ó. Todo mundo sabe fazer isso aqui, né, pessoal? Qualquer dúvida, manda lá no privado para mim, que eu dou uma aula disso aqui lá no canal e tudo, para estar ajudando vocês. Então, ó, efetuando essa operação, eu tenho 4, 2, 1, 3 e 2, 5. Ou seja, ficaria desse jeito aqui, né? 1.200 e isso aqui é a mesma coisa. Mas perceba que quando eu ponho raiz disso aqui, ó, eu posso cortar o 2 com a raiz, libertando o 5, e o 4 com a raiz, libertando 2 ao quadrado. Lembrando, pessoal, que é como se tivesse um 2 aqui na raiz, né? Sempre que eu corto, equivale 2. Portanto, quando eu corto 4 com a raiz, me sobra 2 ao quadrado. Conforme vimos aqui, ó. Tranquilo? 2 ao quadrado vezes 5. Como o 3 está sozinho, não teve como libertar ele ali da nossa raiz. Tá bem? Então, a resposta que você encontraria nos livros, no Enem, nos vestibulares, seria essa aqui, ó. Se você bater isto na calculadora e isto, é a mesma coisa. Mas perceba que esta forma aqui é a forma elegante de se escrever e a forma correta. Perfeito? Exercício de letra B. Letra B, pessoal, a mesma coisa. O erro aqui também foi o mesmo. Ó, aqui tem que ser B e aqui B, tá bom? Observa comigo o seguinte. Eu tenho 60 graus do lado de fora. Eu preciso o interno. Mas eu não tenho um ângulo raso aqui, ó. Um ângulo raso no mede 180. Então, quanto que falta para 180? 120. Por isso, este lado aqui mediu 120 e outro 60. Então, observando a fórmula aqui, pessoal, ó, o quadrado desse será a soma dos quadrados desses dois, subtraído de 2 vezes esses lados, vezes cosseno de quem? 120. Ó, o que eu disse. Perfeito? Operando aqui, pessoal, cosseno de 120 é igual a menos meio, né? Todo mundo lembra da regrinha fui para a feira, que aí você vai encontrar que o cosseno ele vai inverter o sinal. Então, continuando aqui, ó, eu tenho esse valor e o meu C chega a 2.800. Como no meu exercício anterior, eu não vou conseguir encontrar esse valor no Enem nem no vestibular. Eu vou ser preciso fatorar isso aqui, ó, e fazer esse joguinho de cortes entre raiz e quadrados. Então, ficaria preso ali só o raiz de 7 e do lado de fora aqui eu teria o mesmo 20. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Dando sequência aqui, ó. O exercício de letra C, esse é mais complexo, tá? É um exercício aí que quem fez ele deu uma canseira, tá bom? Olha como é que vamos fazer. Observe comigo, então eu escolho o meu lado C ali, né? Que eu preciso encontrar AB. Para me encontrar AB, então será... Perceba o seguinte, pessoal, muita atenção aqui nesse exercício, ó. Vou até voltar aqui o slide. Observe que eu preciso encontrar o meu lado AB, não é? Então, a gente tem costume de colocar o C aqui. Por quê? Porque o meu ângulo oposto está aqui. Mas perceba que nesse exercício eu não tenho valor do ângulo C. Eu tenho o valor de B. Sendo assim, eu vou trocar minha referência. Vou pôr minha referência B aqui. Por quê, professor? Porque eu preciso do cosseno de B. Como que eu vou encontrar o cosseno desse ângulo aqui? Não tem nenhum ângulo. Eu só tenho esse ângulo aqui, ó. Então, eu vou usar a referência B para mim ter este ângulo, consigo calcular por ele, em referência a esse lado. Tranquilo, pessoal? Ó, então, observa o que eu fiz. Eu pego B igual a 50, eu estou tomando de base AC, sabendo que eu vou encontrar AB, que é o que o exercício me pede. Pessoal, detalhe, esse exercício é um exercício mais complexo, provavelmente eu não vou cobrar exercício deste nível na prova, tá bom? E possivelmente, nem no Enem você verá um exercício como esse. Mas, como não estamos preparando somente para o Enem,
para vestibular passados também, a gente tem que fazer exercícios mais complexos. Tudo bem? Então, ó, o B, 50 ao quadrado, o A é 40 ao quadrado e o C é o que nós procuramos. Perceba que o C se repete aqui também, ó, porque ele não é a minha referência. A minha referência aqui é B. Como ele é um dos outros dois lados, ele vai repetir duas vezes. Efetuando, então, pessoal, a operação, eu chego no seguinte, ó. Não, isto. Efetuando, olha o que eu encontro. 2.500, eu passo 2.500, 1.600 para o outro lado, ele fica 900, observe que aqui eu já multipliquei por menos 1, tranquilo? Aqui eu encontrei essa equação de segundo grau. Eu vou buscar o meu delta agora, né? Meu delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Eu encontro um delta igual a 8.400. Observe que tive que fatorar aqui também, porque aqui na frente vai me pedir raiz de delta, né? E a raiz de delta é igual a isso aqui, ou seja, substituo na minha fórmula do meu C, eu encontro C sendo este valor aqui. Pessoal, você deve estar perguntando, professor, eu não entendi nada. Você passou muito rápido. O que acontece, pessoal? Como eu disse que não vou cobrar esse exercício nem de prova minha, possivelmente não vai cair em Enem, resolvi dar uma acelerada nele, tá bom? Mas depois eu vou estar colocando a vocês aí tanto a aula quanto o slide. Então depois você pode ver passo a passo como que foi feito. Tranquilo? Perceba comigo que eu tenho duas opções, que seria C e C'. Eu posso usar C de forma positiva ou de forma negativa. Mas 10 raiz de 21 é maior que 20 raiz de 3. Ou seja, se eu subtrair um pelo outro aqui, isso dará negativo. Então, eu não posso ter um resultado negativo. Portanto, eu utilizo esta aqui sendo a minha resposta. Tranquilo, pessoal? Se você bater isso na calculadora, será aproximadamente 80,46 centímetros. Pessoal, confesso a vocês que depois resolvi esse exercício, eu pensei bem, falei assim, poderia ter passado, até passei para vocês treinarem um pouco mais. Mas o exercício que ele foi um pouco além do que será cobrado, então não precisamos nos ater tanto a ele. Se atenha mais ao A e o B. Tudo bem? Alguém falou uma coisa? Oi, Liza, tudo bem? Tudo bem. Eu poderia deixar a resposta em 20 raiz de 3 mais 10 raiz de 21? Poderia. Na verdade, no Enem, no vestibular, será dessa forma, até porque você não vai ter a calculadora, né? Poderia. Você chegou nessa resposta? Sim, obrigada. Você chegou nessa Sim. resposta aqui? Parabéns, tá? Para quem chegou, pessoal, é um exercício muito complexo. Parabéns a todos que chegaram aí. Pessoal, exercício número 15. Exercício número 15 fala o seguinte, ó, num triângulo ABC, os lados AB e BC, respectivamente, mede 8 centímetros e 8 raiz de 3. Se o ângulo de vértice B mede 120, qual a medida do terceiro lado desse ângulo? Detalhe, esse exercício, pessoal, a apostila repete ele 2 vezes. E eu passei os dois. Ninguém abordou comigo falando que os dois eram iguais, não. Eu até vi que teve alguns alunos que fizeram os dois 2 vezes. Mas tranquilo, pessoal, é até bom que vai treinando aí, tá? Ele é igual ao 31. Então, ó, observe comigo. Eu tenho um triângulo aqui ABC, conforme o exercício me disse. Tanto faz, tá, pessoal, onde eu vou para o A, B, C, tanto faz, eu desenhei desta forma aqui. O exercício me fala que este lado mede, o lado AB mede 8, né, ó, a do AB mede 8, e o BC, 8 raiz de 3. E o ângulo B, ó, ou seja, o que está aqui dentro, mede 120 graus. Tudo bem? Então, pessoal, observando aqui, o que eu procuro? Qual a medida do terceiro lado? Estou buscando lado? Sempre que buscar lado, 90% das vezes, lei dos cossenos, tá? Ó, eu tenho 2 lados em um ângulo e estou buscando um terceiro lado, lei dos cossenos. Então, ó, eu tomo de referência B porque eu tenho a medida desse ângulo, tá? Se eu não tivesse a medida desse ângulo, se fosse esse aqui, ó, aí eu tomaria de medida A, porque lá no finalzinho da forma eu preciso do cosseno da minha referência. Tudo bem? Então, resolvendo aqui, pessoal,
Ó, elevei ao quadrado os outros dois lados, multipliquei eles por menos 2. Continuando o meu exercício, eu tenho que b ao quadrado. Pessoal, muita gente boa é isso aqui, ó. 8 raiz de 3 ao quadrado. Você faz 8 ao quadrado, 64. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, 64 vezes 3, 192. Tá bom? Então, continuando a nossa resolução aqui, ó, o cosseno de 120 é menos meio. Lá ainda a gente passa até decorar isso, né? Já fica uma coisa tão usual. Continuando aqui, pessoal, resolvendo essa operação, eu encontro raiz de 64. Como assim, professor? Simples, ó. Eu corto meio com 2, sobra 8 vezes 8. Mas como é menos com menos, fica mais. Tá bom, pessoal? Continuando aqui, ó, perceba que eu juntei os meus dois termos. E agora a minha resposta ficou horrorosa em termos matemáticos. Observe comigo. O meu lado B mede isso aqui, ó. É muito estranho, né, pessoal? Nós não estamos acostumados em ver um resultado como este. É possível cair isso em vestibular? Sim. Então, por isso que eu preciso preparar vocês para estarem cientes disso. É óbvio que você não vai ter uma calculadora, você não vai conseguir encontrar o valor 19,15. Mas este valor aqui, ó, é possível encontrar manualmente. Tá bom, pessoal? Continuando o nosso exercício, eu tenho aqui, ó, os lados de um triângulo ABC medem, respectivamente, A mede raiz de 7, B 3 raiz de 3 e C 4 centímetros. Qual a medida do ângulo interno a A? Pessoal, às vezes eu falo um pouco rápido. Se você sentir a necessidade de pausar a aula, fica à vontade, tá? Só ligar o seu microfone e está pausando a aula. Tudo bem? Então, pessoal, continuando aqui, ó. Eu tenho meu triângulo ABC, desenhei normalmente. Eu sei que o meu lado A mede 4, raiz de 7, né? Perdão. Meu lado B, 3 raiz de 3. E o meu lado C mede 4. Tranquilo? Então, ó, eu preciso saber o cosseno desse ângulo aqui, ó. A medida do ângulo interno a A. Para tanto, pessoal, então eu vou tomar referência quem? O oposto a A, o Azinho, né? Perceba que eu pego aqui, ó, o Azinho de referência. Então, ó, eu ponho raiz de 7, coloco o outro lado. Detalhe, pessoal, um exercício que ele me pede o ângulo, mas estou resolvendo com lei dos cossenos. Simplesmente pelo fato que ele me dá todos os lados. Quando se tem muita informação de lado, sempre use lei dos cossenos. Quando se tem mais informação de ângulo, sempre se usa lei dos senos, tá bom? Pessoal, colocando ao quadrado aqui eu posso cortar, eu tenho 7. Aqui é a mesma coisa, né? Elevo 3 e raiz de 3. Continuando, ó, perceba que eu estou buscando o cosseno do ângulo A. Resolvendo isso, pessoal, juntando tudo, ó, passando tudo para cá, eu tenho menos 36, igual a menos 24 raiz de 3. Eu passo dividindo aqui o menos 24 raiz de 3, ou seja, isolo o meu cosseno de A, simplifico ambos por 12, eu tenho que cosseno de A igual a 3 raiz de 2 sobre 3. Racionalizando, eu tenho que é 3 raiz de 3 sobre 2, 6. Posso simplificar aqui, né, por 2. Eu tenho que o cosseno de A é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de quem que é raiz de 3 sobre 2? Cosseno de 30 graus. Ou seja, o meu ângulo A mede 30 graus. Tranquilo, pessoal? Eu sei que talvez a gente acelere um pouco na resolução, mas depois vocês confiram passo a passo aí se quiserem. Vou estar disponibilizando o slide para vocês. Tudo bem? Como a nossa aula já está faltando apenas 10 minutos para terminar, pessoal, eu vou dar uma acelerada na minha resolução aqui e vou para o que importa, que são os exercícios de Enem, tá bom? Porque esses aqui eu vou deixar o slide, depois vocês podem conferir as respostas. Eu resolvi quase todos os exercícios que eu passei, tá bom? Esse C e D, pessoal, eu resolvi com lei dos senos, tá? Porque está me pedindo um outro ângulo. Mas eu vou adiantar aqui, eu quero ir para o de Enem, que é o nosso foco. Enem.
Perfeito. Observe comigo esse exercício de número 47. Ó, para se calcular a distância entre duas árvores representadas pelo ponto A e B, situadas em uma margem opostas de um rio, foi escolhido o ponto C como ponto arbitrário. Então, pessoal, isso é muito comum, tá? Principalmente na agrimensura, quando você quer descobrir a distância de um lado ao outro, de um rio, que seja de um córrego, que é complicado você estar calculando, basta você determinar um ponto C, calcular o ângulo dele e o lado, que você consegue resolver essa questão. Muito interessante isso, tá, pessoal? As medidas necessárias foram tomadas e os resultados obtidos foram os seguintes. Ó, AC, ou seja, essa medida aqui mede 70, este ângulo aqui mede 62 e este 74. Pessoal, detalhe, só a nível de curiosidade, tem o Teodolito e ele consegue medir estes ângulos sem gastar atravessar o rio, tá bom? Você pega um ponto de referência lá, como tinha uma árvore, né? Mira o seu Teodolito na árvore, zera o seu grau e consegue fazer esse cálculo. É comum também a pessoa estar doutorada com uma varinha, com um cristal na ponta, que facilita bastante neste cálculo aí. Então, pessoal, ó, deste lado do rio, ele vai conseguir calcular a distância de AB sem atravessar o rio. Muito interessante, né? Como que vamos fazer isso? Ó, ele mediu que AC mede 70 metros, BAC, ou seja, esse ângulo aqui é 62, e esse terceiro ângulo aqui, ó, 74. Aí ele nos dá alguns resultados, ó, considere cosseno de 28, 0,88, seno de 74, 0,96, 44, 0,70. Então, podemos afirmar que a distância entre as árvores é... Pessoal, como todo exercício de Enem, ele traz um pouquinho de uma pegadinha para você ali, ó. Ele te dá esse cosseno aqui, só para não ficar muito óbvio que você vai usar a lei dos senos. Porque imagina, se te dá seno de um e seno de outro, vou dar um cosseno de um terceiro ângulo aqui também, que para confundir um pouco mais. Perceba que esse exercício tem como resolver tanto pela lei dos senos quanto pela lei dos cossenos. Mas eu vou optar por resolver pela lei dos senos. Tudo bem? A lei dos senos é extensa, né, pessoal? Mas como nós vimos nas aulas passadas, eu vou usar apenas o que me interessa. Ou seja, eu tenho dois lados e dois ângulos, eu vou usar isso, tá bom? Então, ó, eu pego aqui. Professor, como que você descobriu que isso aqui mede 44? Somatório dos ângulos internos de um triângulo é 180. 62 mais 64, quanto que falta para 180? Falta 44. Tudo bem? Então, ó, AB está para seno de 74, ou seja, ó, este lado está para o seno oposto, e AC está para seno de 44, ou seja, 70 para 44. Resolvendo aqui, pessoal, AB é igual, ó, multiplicando o cruzado, tem que AB é igual seno de 74 vezes AC dividido por este. Perfeito? Como o exercício nos mostra aqui, ó. Perceba que no lugar de seno... Neto, deixa eu te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Quando tá esse valor aqui, ó, o 70, tá falando 70 metros. Esse valor, eu uso ele como A ou como C? 70. Você vai usar ele oposto a B. Tudo bem? Então, você usaria ele como B. Mas perceba que aqui tá, a nomenclatura aqui mudou. Ele está falando assim, lado AC. Aí eu estou usando como se fosse o lado AC. Ah, tá. Tudo bem? Pessoal, só reforçando com vocês, eu sei que os exercícios, alguns são um pouco difíceis. Infelizmente, essa matéria de trigonometria, como eu reforcei com vocês, era mais difícil. E a notícia é que a função seno e cosseno também é bem complicada. A próxima matéria que nós vamos estudar agora. Mas qualquer dúvida, me perguntar, eu estarei à disposição de vocês e vou tentar explicar da forma mais simples possível. Mas que seja simples, mas que consiga capacitar vocês da melhor forma possível, tá bom? Então não hesite em perguntar. Qualquer dúvida, fique à vontade. Então, continua. Oi. Como você chegou nesse AB igual a 70, vezes 0,96 70? Olha o que acontece, cara. Boa pergunta.
eu multiplico o cruzado aqui como se fosse uma regra de 3. Você concorda comigo? Então, eu teria seno de 74 vezes AC e AB vezes seno de 74, de 44, né? E mais o que... Ah, tá. Entendi. Aí, ó, o que eu faço aqui? Boa pergunta, tá, pessoal? Tem que perguntar mesmo. Como o nosso tempo é um pouco exímio, eu costumo juntar um pouquinho mais para ficar mais fácil, assim, para não ficar dando muito espaço. Mas como eu multipliquei cruzado aqui, ó, eu já passei o seno de 44 dividindo para o outro lado. Ele estava junto com AB, ele deveria estar aqui, né? Eu passei ele dividindo, ó. Ele não é 0,70, ó. Então, AB seria AB 0,70 e 70, 0,96. Só que eu aproveitei e já passei ele dividindo. Entendeu? Direto. Direto. Aí, pessoal, fazendo essa operação aqui, ó, deu 96. Detalhe, tá? Isso aqui, pessoal, quem tem dúvida em fazer isso aqui, ó, na mão, é bom treinar, porque, igual vocês viram, a questão de Enem, vocês não vão poder usar calculadora, não. Tem que aprender a dividir 0,96 por 0,70. Tá joia? Qualquer dúvida aí, vocês podem falar comigo, que eu estou à disposição. Então, ficou 96 a resposta correta. Pessoal, essa aqui é de uma universidade do Rio. Observa comigo, ó. No triângulo ABC, os lados AC, BC medem 8 e 6 e, respectivamente, o ângulo A vale 30 graus. O seno do ângulo B vale. Ó, primeiro, está me pedindo quem? Seno. Está pedindo seno, logicamente vou usar a lei dos senos. Outra informação importante. Pessoal, só de olhar você não vai conseguir resolver. Você precisa desenhar, tá bom? Então, eu desenhei as informações que o exercício me deu. Ó, desenhei um triângulo ABC, onde o ângulo em A vale 30, AC vale 8 e BC vale 6. Essas informações aqui eu tirei do próprio exercício. Ele quer este ângulo aqui, ó. Ou seja, melhor, ele quer o seno deste ângulo. Tudo bem? Então, observando a lei dos senos aqui, ó, eu tenho que 6, o oposto, né? Nós aprendemos nas aulas passadas que o lado oposto sobre o seno oposto e o lado oposto sobre o seno oposto. Tranquilo? Lei dos senos. Continuando, eu tenho então que os senos... Aí eu fiz a mesma coisa, tá, Lara? Presta atenção aqui para você pegar, ó. E também os demais alunos. Eu multipliquei cruzado. Perfeito? Fiz essa multiplicação cruzada aqui e já peguei o que estava, o 6 aqui, e já joguei dividindo para o outro lado. Então, ficou o seno sozinho, o seno de B seria isso aqui, ó. Resolvendo 2/3, ou seja, letra B. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesite em perguntar no privado, estou à disposição, tá?